Então pessoal, aqui começando mais um vídeo com vocês e dessa vez vai ser um vídeo ensinando como usar o Camera Raw, certo? Então, caso você não saiba ou caso você ainda já saiba, né, é importante você assistir porque pode ter alguma coisa ou outra que você não saiba, beleza? Então já deixa o like aí embaixo, é muito importante, certo? Porque a minha meta é postar vídeo todos os dias, certo? Isso me ajuda, isso me motiva a continuar, certo? E também se inscreva no canal, que isso é um plus, certo? Pra você ser notificado, né, sempre que sair vídeo novo. Então é isso, fique com o vídeo. Então pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te explicar sobre o filtro de Camera Raw. Ele é um filtro nativo aqui do Photoshop, só que se a versão do seu Photoshop for um pouco mais antiga, geralmente ele não vem junto, então você tem que baixar a parte. Porém, se for uma versão mais recente, que é o que eu recomendo, né, use uma versão sempre mais recente do Photoshop, ele já vai vir aqui junto com o Photoshop. E você encontra indo aqui, ó, em Filter e Camera Raw Filter. Ele é um filtro assim muito usado e que tem muitas funções lá dentro. E geralmente eu sempre uso no final das minhas composições. Quando eu termino, né, alguma peça, eu sempre uso ele no final, né? Eu mesclo todas as camadas e uso ele no final para dar aquela mesclada em tudo. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, que eu fiz, que fica melhor de vocês entenderem. Por exemplo, eu criei essa arte, eu vou ensinar essa peça aqui pra vocês no curso também, certo? Eu peguei, eu criei, fui criando, beleza, finalizei. Quando eu finalizo, eu mesclo todas as camadas apertando Ctrl Shift Alt E, né? Eu mesclo todas as camadas, converto em um objeto inteligente, porque para você aplicar o filtro de Camera Raw, a sua layer precisa estar em um objeto inteligente, beleza? Então converter em objeto inteligente, aperto Ctrl Shift A, que é o atalho para abrir o Camera Raw, ou você pode simplesmente ir em Filter e Camera Raw Filter. E aí vai abrir o filtro de Camera Raw, certo? E como eu disse, né, eu sempre uso no final de alguma peça minha. Então, por exemplo, né, eu vou apagar esse aqui, né, que eu só fiz como exemplo. E aqui, ó, eu apliquei o filtro de Camera Raw, ó, antes, depois, antes, depois. No filtro de Camera Raw tem várias opções, tem muitas funcionalidades que você pode dar um up muito grande na sua imagem. Eu vou te mostrar outro exemplo aqui, um exemplo bem nítido. Olha só esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu dei uma exagerada para vocês verem com mais nitidez o antes e depois do filtro de Camera Raw, olha só. Esse é o antes, certo? E o depois. Olha a diferença que faz. E é esse o poder do Camera Raw. E agora eu vou te ensinar a de fato utilizar. Primeiramente eu vou nessa imagem, certo? Que eu baixei da internet. Eu vou converter ali em objeto inteligente, olha só. E como vocês podem ver, nessa imagem, ela tá uma imagem boa, né? Não tá ruim. Só que com o Camera Raw você consegue dar uma melhorada maior nela, você consegue trazer mais volume, você consegue trazer mais nitidez à foto, você consegue trazer um pouco mais de saturação, você consegue trazer muita coisa usando o filtro de Camera Raw. Eu vou abrir aqui de fato para vocês verem o tanto de opção que o Camera Raw tem. Então eu vou apertar aqui Ctrl Shift A, que é o atalho para abrir o Camera Raw. Assim, eu gosto muito de decorar os atalhos porque eu sempre uso atalhos porque fica mais rápido, né? Mas você pode ir aqui em Filter, né, e em Camera Raw Filter. Beleza, eu abri aqui a imagem, eu vou dar um zoom aqui, ó, tem como você só dar um zoom, quando você bota aqui o cursor, aparece a lupinha, é só você clicar e arrastar, você consegue dar um zoom melhor. E aqui, vamos dar uma tratada nessa imagem. Então vamos começar aqui pelo Basic, né, tem o Basic, tem o Curve, tem o Detail, aqui os detalhes, tem o misturador de cores, o Color Grade, Option, Geometry, Effects e o Calibration, né, que é o calibração. Sinceramente, eu não uso todos. E aqui eu só vou te mostrar o que eu mais uso. Mas com o decorrer do curso, eu vou usar o filtro de Camera Raw para outras utilidades. Então vocês vão vendo aí de acordo com o curso. E vocês podem pegar para mexer, cutucar, que aí vocês vão aprender de fato. Vamos começar aqui pelo Basic, certo? O básico, olha só. Aqui em cima tem a temperatura, ou seja, eu posso deixar a minha imagem mais fria ou mais quente, jogando o slide aqui para frente, ou... Eu posso, aqui no tint, né, eu posso deixar uma imagem um pouco mais magenta ou mais verde. Então, tipo aqui, como aqui tá de dia, né, eu posso deixar a minha imagem um pouquinho mais quente, né. Deixar aqui em mais 7, acho que é o suficiente. Vamos aqui, pra exposição, olha só. Eu vou simplesmente mexer aqui pra vocês verem o resultado que faz, certo? Olha só. Aqui vai trazer mais exposição de luz pra minha imagem. E claro, se eu botar no máximo aqui vai ficar muito estourado. Geralmente, quando eu mexo na exposição, eu mexo bem pouco, porque ela já faz um resultado bem grande, olha só. Tá, o antes e depois, apertando o P você vê o antes e depois, certo? E aí já deu um pouco mais de vida a nossa imagem, certo? E agora no contraste, aqui, vai aumentar o contraste, né, de fato. Vou aumentar aqui um pouco, que vai trazer mais contraste pra minha imagem. Aqui na exposição eu vou deixar em 0 mesmo, eu não costumo usar. Acho que foi um pouco estourado, então vou deixar assim. Ó, quando você segura o Alt também, for mexer, você consegue, né, ver os detalhes que estão estourando, né? Então, por exemplo, aqui na exposição, de fato, acho que eu poderia diminuir um pouco mais, na verdade. Poderia diminuir um pouco mais. Na verdade, vou deixar aqui menos 55, ó.
Já fica um resultado interessante. Aqui nos highlights, né, são os pontos de luzes. Se eu aumento aqui, né, os meus pontos de luzes, olha só, vai ficar mais intenso, né, ó. Então eu posso deixar aqui. Aqui nos shadows, caso a sua imagem tenha muitas sombras, né, geralmente quando tem muita sombra, alguma parte da imagem não fica revelado, né, não fica nítido. Então você pode trazer mais clareza para a sua imagem, né, tirando um pouco das sombras, olha só. Aqui nos whites, eu posso intensificar o que já é branco, ou eu posso tirar um pouco da claridade dos brancos. Aqui nos blacks, a mesma coisa, eu posso deixar as partes mais escuras ainda mais escuras, ou eu posso deixar mais claro as partes escuras. Beleza? Aqui na textura, eu consigo trazer mais textura, né? Mais nitidez pra minha imagem, olha só. No clarity aqui eu consigo trazer mais volume. E tipo assim, os valores, eles vão variar de uma imagem pra outra. Nunca vai ser os valores iguais. Então, tipo assim, não decore os valores que eu tô botando aqui. Tô botando simplesmente os valores aleatórios só pra te mostrar a funcionalidade do Camera Raw. Porém, os valores vão variar de imagem pra imagem. Então, uma coisa que eu recomendo é quando você abrir uma nova imagem, é você simplesmente pegar e jogar de um lado pro outro. Ver o resultado que causa, certo? Então, por exemplo, aqui no Expose, se eu jogar aqui pra cima, olha só, ficou estourado. Se eu jogar um pouco aqui mais pra trás, já ficou um resultado bacana. Então joga para um lado para o outro, vai de fato testando, que assim você vai ter um resultado melhor da sua composição. Aqui nas curvas eu não uso, é a mesma coisa que tem aqui, né? Você pode usar aqui também as curvas nas layers, isso que aqui eu não uso. Então, enfim, a mesma coisa das curvas, eu posso trazer mais contraste, né? Jogando essa parte do slide para cima e essa outra aqui para baixo, para trazer mais contraste, mas como vocês podem ver, fica exagerado, né? Porque eu já coloquei contraste aqui. Enfim, eu não uso tanto a parte das curvas, mas vou deixar aí. E aqui a parte dos details. Olha só, aqui na parte do sharpness eu consigo trazer um pouco mais de nitidez também para minha imagem, né? Um pouco mais de definição. Aqui, ó, vou exagerar para vocês verem, né? Tipo assim, tem que ter a mão leve aqui no Camera Raw, porque se você exagerar muito, vai ficar um negócio esquisito, certo? Então, aqui no Noise Reduction, né? Ele acaba tirando um pouco do granulado que tiver na imagem. Então, se a sua imagem tiver muito noise, né? Muito granulado, você pode remover aqui. E aqui no Color Noise também, ele remove o granulado das cores da sua imagem. Basicamente, o que eu uso mais é a parte do Basic aqui e dos Details. E do Color Mix também, às vezes. No Color Mix é muito interessante essa parte. Assim, é a mesma função que tem lá na camada de matriz de saturação. Como eu disse, né? O Camera Raw é a junção de vários outros efeitos, né? Então, só que aqui você encontra tudo no mesmo local. Aqui no Rui, eu consigo mudar as cores. Então, por exemplo, essa anilha aqui que tá azul, eu posso jogar pra cá, olha só, ela vai ficar roxa. Eu pego nesse slide aqui, ó, nesse slide blue. Então, tipo assim, aqui eu consigo mudar o que é de azul na minha imagem. Vou dar aqui Ctrl 0 pra vocês verem minha composição toda. Se eu jogar de um lado pro outro, o que é azul eu consigo mudar pra roxo. Ou eu posso deixar mais esverdeado aqui. Assim, é uma função muito, muito massa aqui. Vamos pegar outro exemplo, a parte aqui dessa anilha amarela. Eu vou pegar bem aqui, fica mais fácil de ver. Aqui eu vou aqui, ó, nos yellows. Jogar pra cá, eu deixo laranja, ó, jogar pra cá eu deixo verde. Show, aí ó, eu deixei o que é amarelo aqui, né, eu deixei esverdeado. Ou eu posso deixar aqui laranja. E aí, tipo assim, aqui você pode mudar as cores. Nessa parte de baixo é a saturação das cores. Então, por exemplo, eu vou resetar aqui, vou deixar normal. Aqui esse amarelo eu posso trazer mais saturação pra ele, né, então se eu aumentar aqui, ó, ele vai ficar um pouco mais saturado, né? Vou botar aqui, ó. Fica mais saturado. Só que você tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, se você quer mudar a saturação aqui do amarelo da anilha. Só que ele não vai mudar simplesmente dali, ele vai mudar da composição toda. Então, ó, vou botar aqui em 0, em 100, e acaba mudando, né, a coloração toda da imagem. Então tem que tomar cuidado. Tá ali o azul mais saturado, ó, ele acabou mudando também um pouco aqui da calça da modelo. Por quê? Porque tem um pouco de invasão de azul também. Aqui no roxo, um pouco aqui também. E aqui nos vermelhos, geralmente vai alterar a pele. Aqui na parte da boca da modelo, que é vermelho, ó, posso deixar mais saturado. Na parte aqui do laranja, e vai alterar na pele, né? Beleza, a parte de baixo, né, é a saturação. E aqui, essa outra parte de luminance, a iluminação das cores. Então, a parte ali da anilha amarela, eu posso deixar ela mais escura. Eu tirei a iluminação ali. Ou posso deixar ela ainda mais clara. Então aqui a parte de luminance é a iluminação das cores. A pele deles é ainda mais clara, olha só. Ou mais escura. E fica um negócio muito esquisito, né? Olha só, clicando aqui eu consigo ver o antes e depois. Eu vou botar aqui, eu vou conseguir ver o antes e depois. Coloquei um do lado aqui da outra pra vocês verem, ó. Before, antes e depois. Aqui no Color Grade, só tirar aqui pra vocês visualizarem como um todo.
Na verdade eu vou cancelar aqui, vou abrir de novo. Que aí eu já mexi demais na imagem, né? Agora eu vou abrir de novo aqui. Beleza. E aqui, no Color Grade, ele mexe nas sombras, nas luzes e nos meio tons. Aqui, por exemplo, eu tenho uma luz, certo? Isso aqui é uma luz branca, né? Que vocês podem ver, né? Tem uma luz aqui saindo aqui de fora. Nas pessoas aqui, né? Uma luz branca. Aí eu posso mudar a cor dessa luz, indo aqui em Highlights. Highlights é a parte de luz. Então, por exemplo, eu posso pegar daqui e jogar aqui pro vermelho. E a parte de luz vai ficar avermelhada. Aqui eu posso intensificar, ou eu posso reduzir. E aqui eu posso também modificar. Aqui no caso, né? Eu posso intensificar também, ó. Botar antes, depois, olha só. E aqui nos Shadows é o que? É sombras. Então, aqui a minha sombra tá sem cor, basicamente, tá uma cor neutra. Então eu posso trazer, tipo, um vermelho pra minha composição. Isso aqui, olha só. Deixa eu só deixar aqui em 0, 0. Beleza? Eu consigo trazer também cor para as sombras. E aqui são os meio tons, ou seja, o que não é sombra e o que não é luz. Tá ali no meio. Consigo também modificar. Assim, no mais, o que eu utilizo do Camera Raw é isso. Ah, tem uns options aqui. Às vezes eu uso essa vinheta também. E no mais, é isso. Você pode mexer aqui pra você ir vendo, né, o que faz. Você pode ficar jogando pro lado e pro outro, né, ficar brincando pra aprender, né, o que cada um dessas faz. Assim, eu só te mostrei o principal aqui. Ah, e agora eu vou te mostrar como é que eu faço, né, realmente. Aqui, eu vou fechar esse aqui que eu já mostrei. E vou aqui, nesse aqui, ó, nessa composição. É uma coisa que vocês vão me ver fazendo bastante nas aulas. Que, tipo assim, quando eu termino uma composição, né, por exemplo, eu fiz essa thumbnail aqui. Eu terminei ela, então eu aperto Ctrl Shift Alt E. Eu mesclo todas as camadas, converto em objeto inteligente. Aperto Ctrl Shift A para abrir o filtro de Camera Raw. E aqui, o que eu faço? Eu vou geralmente no Basic, eu vou aqui na textura, ó, aumento um pouco a textura, aumento um pouco o Clarity, o Derize um pouco, aqui no Balance um pouco também. E eu vou aqui em Options, não mexi em nada. Geralmente, o que eu mais uso são esses aqui, na parte do Basic. Mas aí, por exemplo, se eu quisesse mudar a cor aqui, eu deixei tudo tom amarelado. Posso vir aqui no Color Mix, né, e deixar um pouco mais alaranjado. Posso deixar um pouco mais alaranjado. Ou um pouco mais esverdeado. Ou eu posso vir aqui, ó, e deixar um pouco mais avermelhado. Você pode ficar brincando aqui, ver o resultado e ver o que mais te agrada. É questão de teste. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo, é muito importante. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou te responder, certo? E aqui nos cards eu vou deixar outras sugestões de vídeo, né? Aqui também na tela vai aparecer outras sugestões de vídeo. Clica, continua assistindo, continua aprendendo, beleza? Então é isso. Espero na próxima. Falou e fui. Tchau.